Olá pessoal, continuando a comentar o livro Rebeliões da Senzala, do Clóvis Moura, ele vai chamar a atenção um aspecto interessante, que é, no caso específico é, dos Estados Unidos, você tinha ali a Guerra de Secessão, né, 1866, do norte contra o sul. O norte, mais industrial, o sul, monocultura, baseada principalmente no algodão, escravista. Certo? A Inglaterra, 1866, ela ativamente atuava no Brasil contra a escravidão. Nos Estados Unidos, a Inglaterra apoiou os confederados do Sul. Por que ele fez isso? Porque ela precisava do algodão. Ela precisava do algodão produzido no sul dos Estados Unidos para alimentar a sua indústria têxtil. Então, com a aplicação desse algodão em substituição à lã, os industriais ingleses tiveram de depender dos mercados produtores, né? Então, é interessante como é que eles apoiaram então os escravagistas lá do sul, que acabaram perdendo, né? Acabaram perdendo, e aí isso até levou ao aumento da produção de algodão do Brasil. Então, a Inglaterra ela acabou dependendo desses mercados outros, né, já que ele perdeu a guerra. Mas é interessante como é que eles apoiaram ali o Sul, que era escravista. Né? Na área das revoltas, né, vai chamar a atenção do Ceará. O Ceará ele se antecipou à abolição. E o movimento lá foi desencadeado por uma revolta de jangadeiros, que se rebelou contra o embarque de escravos. Essa revolta foi liderada pelo prático mor de Fortaleza, Francisco José do Nascimento, que era conhecido como o Dragão do Mar. Então, ele foi depois trazido para o Rio de Janeiro, onde provocou incidente entre elementos escravistas e anti-escravistas do Exército. Né? Então, isso acabou desencadeando ali a abolição ali no Ceará antes de 1888. Então, o Clóvis Moura vai listar quais foram, então, as principais causas que determinaram a abolição do trabalho escravo no Brasil. Tá? Que são apontadas. Né? Primeiro, a pressão política e militar da Inglaterra. A formação de um mercado produtor de açúcar nas Antilhas, também. O aparecimento do açúcar de beterraba. A política migratória ofensiva dos países europeus em face de seus excedentes populacionais. E também, essas são as questões externas, né? Questões internas, né? A abolição do tráfico de escravos africano também cortou aquele fluxo de escravos aqui, né? Isso aumentou o preço dos escravos, né? A queda da produção de açúcar e a crise na área açucareira nordestina, em consequência dessa decadência do trabalho escravo. Aparecimento das primeiras indústrias que exigiam a mão de obra livre. E o interesse das nações capitalistas, especialmente da Inglaterra, de criarem um mercado consumidor interno africano. Fato que motivou a extinção. Tá? E o surto do café, que não se adaptava ao trabalho escravo e desenvolvia uma mecânica, uma dinâmica interna, capaz de absorver mão de obra livre. E aí a chegada dos imigrantes. E, por último, a própria campanha abolicionista, que é uma campanha desencadeada pela intelectualidade da classe média. Aí ele diz assim, as causas acima não foram enumeradas de acordo com seu grau de importância, pois elas tiveram maior ou menor influência de acordo com os elementos circunstanciais de tempo e espaço.
tá? Mas você vê que nessas causas aqui que são apontadas, a questão da rebelião e da revolta dos escravos não aparece listada, né? São as causas que aparecem nisso. Essa causa aqui de dizer que a Inglaterra queria fazer um mercado consumidor interno africano, ela não se justifica, né? Não se justifica porque a questão nunca foi essa, nunca se viu o mercado africano como um mercado para os produtos industriais ingleses. A ideia não era essa. A ideia era que você não tivesse a concorrência desleal de alguém que tem trabalho escravo, né? Porque alguém que vai com trabalho escravo, como é que vai concorrer se eu estou aqui começando a colocar trabalho assalariado? Se você começar a desenvolver as mesmas tarefas, né? Eu não vou ter como concorrer com o trabalho escravo, né? Porque o trabalho escravo ele é muito mais rentável do ponto de vista lucrativo, né? Porque eu não pago a mão de obra, o custo é mínimo, né? Então, esse é o principal problema do trabalho escravo. Não é que aquilo vai se virar um mercado, os escravos vão se virar mercado consumidor. O que se viu com a abolição foram que os escravos eles foram lançados para favela, para condição de não consumidores. Eles não se transformaram em consumidores. Então, essa história de criar um mercado consumidor interno africano, isso aí não... Ou mesmo entre os negros aqui no Brasil, isso não... É uma hipótese que é levantada, mas que ela não se sustenta. Entre as revoltas, ele vai começar a listar, então, uma das principais que ele vai listar é a revolta dos alfaiates, na Bahia, que tem um significado muito profundo, não apenas do ponto de vista da organização dos insurgentes, mas pelas metas. Foi a mais avançada tentativa das realizadas antes de obtermos a nossa emancipação de Portugal. Foi em 1798, né? Por isso mesmo é atacada por muitos historiadores, como é o caso de Van Hagen. O Van Hagen, na História Geral do Brasil, ao analisar a Inconfidência Baiana, que é a revolta dos alfaiates, né, chama de arremedo das cenas de horror que a França e principalmente a Bela São Domingos acabavam de presenciar e conclui que os conspiradores que chegaram a descobrir não subiram a 40, nem um homem de talento, nem consideração, quase todos libertos ou escravos, pela maior parte pardos. Então ele meio que diminui o movimento, né? Insurreição, revolta dos alfaiates, né? O Manuel Faustino dos Santos, ele coloca como um dos objetivos desse levante, né, o de reduzir no continente do Brasil a um governo de igualdade, entrando nele brancos, pardos e pretos sem distinção, somente de capacidade de governar. Então, já sugere meio que uma fim da escravidão. Estaria entre uma das metas do movimento. A intelectualidade, por sua vez, ela não se engajou no movimento. Vacilavam em dar base mais radical à revolta. Em consequência dessa posição expectativa, né, de expectativa, a Inconfidência Baiana como que estaciona, surgindo seguindo as primeiras delações acompanhadas de prisões. Então o movimento ele não vai vingar. Então o primeiro ponto que ele quer destacar é o seguinte, pro argumento dele, né? Os principais líderes do movimento incluíam escravos. Com relação a isso, não há a menor dúvida. Se a Inconfidência Mineira foi um movimento de letrados e surgiu de um descontentamento verificado em camadas que já tinham, dentro da estratificação social da sociedade colonial, um status médio, a revolta dos alfaiates teve outro significado. Ela foi organizada por elementos das camadas
asfixiadas dentro da capilaridade quase inexistente da economia colonial, da sociedade colonial. Então, assim, aquela crítica do Van Hagen, ela tem sua razão de ser. Realmente você está pegando os setores mais pobres ali da sociedade, os mais baixos, né? Depois ele vai pegar a Revolução Pernambucana de 1817, em que o escravo também vai participar. Só que a sua participação ali na Revolução Pernambucana de 1817 dos escravos já vai ser bem menos importante do que a Inconfidência Baiana, a Revolta dos Alfaiates. A Revolução de 1817 não terá um sentido e um conteúdo tão radicais como foi a Revolta dos Alfaiates. Seu programa vai ser bem menos avançado e seus objetivos muito mais acanhados. No particular da abolição da escravidão, embora o movimento fosse favorável, logo após a vitória precária que a Revolução teve, o governo provisório apressou-se em esclarecer que não ia seguir com a abolição da escravidão, tá? Então, assim, foi um movimento bem mais contido, esse de 1817. Proclamada a independência do Brasil, em 1822, cumpria consolidar essa independência e garantir militarmente, né? Já que as tropas lusas instaladas na Bahia não estavam dispostas a depor suas armas. Então a batalha que seria travada ali entre portugueses e brasileiros era decisiva, porque não representava simplesmente um duelo militar, mas configurava a solução de todo o movimento político que havia iniciado e desenvolvido na colônia e que agora estava em choque com a metrópole. Então, nessa luta, né, os escravos, eles tiveram um papel importante ao lado do Exército Libertador brasileiro, né, tendo um papel destacado militar nessa luta contra os portugueses. Então, da independência, em 1822, o escravo participou desses movimentos. Se em 1817 a participação dos escravos foi parcial, nesse levante aí de 1823, ali da independência, a sua participação foi fundamental. Nela quase que só tomaram parte escravos e ex-escravos. O principal líder, Pedro da Silva Pedroso, ele era um mulato. Bom, mas o que se observa é que venceu a batalha, né? Os portugueses foram expulsos, mas ali não surgiu o tema da abolição, tá? Os escravos, apesar disso, não perderam a esperança. Eles continuaram se engajando em movimentos subsequentes. A Revolução da Farroupilha, eles se sentirão à vontade porque, afora a insurreição dos alfaiates na Bahia, nenhum movimento foi tão enfático e ostensivamente anti-escravista como o de Farroupilha. Então a questão da fim da escravidão foi retomado ali em Farroupilha, na Revolução de Farroupilha. De fato, o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, eles não receberam um contingente demográfico de africano muito grande. Tá? O tipo de economia pastoril, ele não exigia o escravo africano. Os trabalhos agrícolas, especialmente de erva mate, também não justificava o uso de escravos, como foi o caso da economia açucareira e da mineração do ouro. Perdeu, né? A revolução foi controlada, mas mesmo assim, mesmo reconhecidamente derrotados, né,
Eles não abdicaram de suas posições anti-escravistas. E aí, você veja que ele está tentando mapear a participação dos negros em movimentos anti-escravistas. Perdeu ali em Farroupilha. Qual a próxima oportunidade onde vamos ver revoltas de negros? Ele vai identificar na Paraíba, em 1874, na revolta do quebra-quilos, né? Na revolta contra o sistema métrico decimal, na cidade de Campina Grande. Ali também vamos ter uma revolta comandado, um dos líderes da revolta é o negro Manuel do Carmo, que assumiu praticamente o levante. Então vai ser mais um movimento que depois ele foi abafado e os principais dirigentes aprisionados. Mas foi outro movimento em que os negros estavam ali à frente. Então são esses movimentos aí que ele tenta identificar, mostrando a participação dos negros, em alguma medida, em conseguir essa abolição. Mas esses movimentos são sufocados, né? Ali da independência, conseguiram vencer os portugueses, mas o tema não foi à frente. É isso. Muito obrigado, então.